seguinte, eu tinha levantado o dedinho aqui, porque aquela sequência de estatísticas do Datafolha que você acompanhou, que foi no fim de semana agora, me impressionou muito. Quer dizer, 70% não quer mais Bolsonaro, 68% acha que o Bolsonaro é mentiroso. Foi uma enxurrada, né? Foi uma pesquisa muito completa, né? O que você leu nessa sequência do Datafolha? Na realidade, nós estamos vendo aumentar a temperatura da fervura com relação ao Bolsonaro. Isso vem acontecendo há um ano. Eu quero que as pessoas lembrem disso. Volta a dezembro do ano passado. Não tinha pesquisa de opinião. Não, agora tem. Não tinha sumido. Lembra quando eles queriam derrubar a Dilma? Que exatamente isso que estava acontecendo era uma pesquisa por semana, uma pesquisa por semana, uma pesquisa por semana. Né? A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro. As elites brasileiras decidiram que o Bolsonaro já fez estrago demais. Isso é evidente, não há discussão nisso. O que as elites não querem é efetivamente que esse capital político, que essa transição caia no colo de Lula. Então o que elas vão fazer? Em vez de elas tirarem Bolsonaro corrido lá de dentro, elas estão aumentando a fervura, estão cozinhando ele e oferecendo saídas para ele que não seja efetivamente a mais traumática para a República, que seria, vamos dizer, o final de um impeachment, uma prisão, a prisão dos filhos. Mas se tu for olhar, as instituições estão cercando os filhos e a ele. Algo que podia ter sido feito antes da eleição. Conde, tudo que se sabe de Bolsonaro hoje se podia ter feito concretamente, com meia dúzia de bons repórteres antes da eleição. Não se fez por quê? Porque Bolsonaro tinha a bênção das elites. Ele não era o candidato das elites. O candidato das elites era o Alckmin. Mas quando ele passou para o segundo turno, ele ganhou a bênção das elites. Agora as elites têm que desfazer todo o trabalho que levaram alguns anos fazendo. E isso leva tempo, Conde. Então, toda semana vai vir pesquisa. Eu me lembro da época da Dilma que tinha o índice Brasil, como é que é? O índice de risco Brasil. Lembra o tal do risco Brasil? Sumiu, não tem mais risco Brasil hoje, a gente não sabe onde é que está. Naquela época tinha toda semana, né, ao meio-dia e de noite, era uma pesquisa ao meio-dia, outra de noite. É a mesma coisa que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Não estou dizendo que as pesquisas não estejam certas, Conde. Tá? Mas eu estou te dizendo que a utilização que as elites estão fazendo das pesquisas é claramente para derrubar o Bolsonaro, ou pelo menos para enfraquecer ele de tal sorte que ele não tenha condições de chegar numa eleição em 2022 como um jogador, um ator político relevante. Na realidade é essa. Só que, para a nossa sorte, eles não têm, dessa elite liberal brasileira, não tem nenhum nome forte no meio. E aí o Ciro Gomes está tentando se colocar, né? Está tentando dizer, olha, eu posso ser esse nome.